Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede a todo entendimento. Quero também agradecer a você que é ouvinte do meu canal. Hoje eu quero trazer um assunto bem rapidinho, mas que é muito importante em nossas vidas, porque é um assunto que não está dentro da vontade de Deus, mas que as pessoas continuam praticando hoje em nossos tempos, né? Nos tempos de hoje, né? Continua com essa prática, né? Desse assunto que eu vou falar neste momento, né? Sobre ele, né? Se encontra no livro de Malaquias, no capítulo 3, apenas o versículo de número 5, que diz o seguinte: E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defrauda o jornaleiro, e perverte o direito da viúva e do órfão, e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o Senhor ele começa o versículo, né, dizendo que vai trazer juízo, né, que ele está chegando e que está chegando com juízo. O que significa esse juízo aí? Juízo é quando é aplicada, né, uma justiça de Deus sobre alguém, né? Sobre alguém. Não é um castigo de Deus para alguém, não é isso. Porque Deus, ele não castiga, mas ele pune, né? Ele pune porque ele é justo. Ele nos deu um livro onde contém todas as suas leis, nos explicando como devemos viver neste mundo. Se quisermos viver de acordo com a lei dele, é necessário que obedecemos a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada é a lei de Deus, é a lei de Deus. Então, naquela época, existiam pessoas, né, feiticeiros, macumbeiros, bruxos, né, falsos profetas, que eles profetizavam para agradar a pessoa, principalmente se a pessoa tivesse boas condições financeiras e condição de pagar bem a ele. Então, mesmo mentindo, ele profetizava a favor daquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa pagaria bem a ele, e ele ficaria bem com aquela pessoa. Por exemplo, um rei daquela época, ele chamava um profeta, o profeta da mentira, e o profeta da mentira profetizava que tudo ia dar certo, né? Mas na realidade, nada ia dar certo aos olhos de Deus, porque ele era o quê? O profeta da mentira. Vamos dar um exemplo, o exemplo de Micaías. Micaías, existia 400 profetas, né? Que eram os profetas de Acabe, e Acabe ia para uma guerra. Só que após ele ir para a guerra, ele tinha matado Nabote para tomar a sua vinha, já que a sua vinha era vizinho ao palácio do rei. Então ele mandou matar, né, Jezabel, né, mandou matar Nabote para realizar o sonho de Acabe, que era possuir a vinha de Nabote. Uma vinha que vinha de gerações e gerações, né, de pai para filho, para avô, para neto e assim sucessivamente. E Nabote não queria desfazer da vinha exatamente por isso. Então ele mandou Nabote, matou Nabote, né? Os cachorros lamberam o sangue de Nabote, né? Nabote foi jogado para fora da vinha e os cachorros lamberam o sangue de Nabote. Então,
Ele ia para uma guerra, logo tempo após ele ter praticado esse crime, e ele mandou chamar os 400 profetas. Todos os 400 profetizaram que ele ia vencer a guerra e ia se dar bem. Mas quando chamou Micaías, que era o profeta de Deus, então Micaías disse que ele não fosse, porque se ele fosse, ele morreria e o seu sangue seria derramado e os cachorros lamberiam do seu sangue, assim como fez com o sangue de Nabote, que a sua mulher tinha matado, mandado matar para dar a vinha a ele. Então ele diz, está vendo aí? Ele só profetiza contra mim. Mas não é isso. Nós temos que profetizar, nós temos que pregar, nós temos que falar a verdade. Aquilo que a Bíblia nos orienta a falar. Não é dizer, não, inventar alguma coisa, entendeu? Mudando o sentido da palavra de Deus para agradar aquela pessoa, porque ela tem dinheiro e tem condição de te pagar, de ser benevolente financeiramente para com vocês. Isso ainda acontece hoje em nossos dias. O que aconteceu? Ele foi para a guerra, mandou prender Micaías, comendo apenas pão e água, e quando voltasse, matava Micaías. E Micaías disse que ele não voltaria. Se você voltar, o meu Deus não falou comigo. Né? Então, Micaías, ele sempre ia vestido de rei, e dessa vez ele foi disfarçado de soldado. Né? E mandaram uma flecha lá no meio, lá eu sei que essa flecha foi exatamente na direção da junta da armadura, que era o único lugar que tinha para a flecha entrar, era a junta da armadura. E ela entrou na junta da armadura de Acabe. E Acabe foi tirado para fora da cidade, passando muito mal, morreu, e os cachorros lamberam o seu sangue. Da mesma forma como ele profetizou, porque era a palavra de Deus, né? Então, isso acontece hoje? Acontece. Hoje nós temos macumbeiros? Temos. Hoje nós temos feiticeiros? Temos. Hoje nós temos bruxos? Temos. As pessoas procuram esse tipo de gente para fazer trabalhos, para ter algumas vitórias, né? Essas vitórias, elas são vitórias passageiras, elas não são vitórias eternas, porque não vem da parte de Deus, né? Bruxaria, feitiçaria, macumbaria, ela é uma astúcia cilada do diabo, você entendeu? Só pega em quem não tem Deus. Se você não tiver Deus, você está vulnerável a sofrer, né, uma emboscada dessa, né? No caso da macumba, feitiçaria e a bruxaria, não é verdade? Mas ela ainda existe. E aí o Senhor Deus diz o seguinte, que Ele está chegando para trazer juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que jura falsamente, né? Falsamente, né? Jura por Deus, mas na realidade não tem nada a ver com Deus. E contra os que defraudam o jornaleiro. O que é isso? Defraudar o jornaleiro. É a mesma coisa de você oprimir o pobre, você entendeu? Naquela época o salário menor que tinha era o salário do jornaleiro. Então eles usaram essa versão, mas na realidade o significado disso é a opressão do rico sobre o pobre, a opressão do mais forte sobre o mais fraco. Então ele também puniria os que defraudam o jornaleiro, ou seja, pagavam um salário muito pequeno, muito abaixo do valor. É o que está acontecendo ainda no nosso país hoje, infelizmente, né? O nosso salário mínimo era para ser no mínimo de 5 mil reais, se fosse corrigido, mas ele está a 1.100 reais, infelizmente. Perverteram o direito da viúva, né? Uma viúva verdadeiramente viúva, não a viúva alegre, mas a verdadeira viúva, ela tem os seus direitos. E a igreja do Senhor, ela tem a obrigação de ajudar. Amém? Então tinham pervertido. Isso aqui foi no Antigo Testamento, né, irmãos? Mas hoje está acontecendo também. E perverteram o direito da viúva e do órfão.
que é aquele que não tem pai, que não tem mãe, que não tem quem cuida, que precisa de alguém para dar um apoio, certo? Entendeu? E além de perverterem o direito, né, da viúva e do órfão, também perverteram o direito do estrangeiro. Do estrangeiro. Quem é o estrangeiro? É uma pessoa que é de um outro lugar, mas que mora com você. Então, você deve ajudar. Se ele for uma pessoa temente a Deus, que vive de acordo com a palavra de Deus, fazendo as coisas corretamente, você deve ajudar, claro. A não ser que ele não prestar, for uma pessoa que vem trazer problema para você, aí não. Aí Deus também não vai, né, acobertar esse tipo de coisa, de jeito nenhum. As coisas de Deus é tudo correta, né? Diz o Senhor, né? Não me temem, diz o Senhor dos exércitos, entendeu? Não tem o temor do Senhor, porque quem pratica todos esses tipos de coisa, eles não temem a Deus. E vai chegar uma hora que o juízo de Deus vai vir sobre essas pessoas. E aí a coisa vai ficar complicada, né? Para quem está praticando esse tipo de coisa. Mas ainda há tempo de arrependimento. Você pode pedir perdão a Deus de sinceridade e deixar de praticar esse tipo de coisa. Sabe por quê? Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, a palavra de Deus, ela é bem clara, né? Ela é bem clara. É a vinda do Senhor precedida pelo seu anjo, você entendeu? É uma coisa muito séria, é um juízo de Deus sobre um erro que você cometeu, um erro gravíssimo, né? Que você cometeu, né? Tem coisa, nós erramos no dia a dia, né? Porque não existe pessoas perfeitas, né? Nós só vamos ser perfeitos quando o nosso corpo for glorificado. Mas existe alguns tipos de pecados, né, que nós vemos que não faz parte da vontade de Deus para nossas vidas. São pecados, né, de consequências gravíssimas e que nós não devemos mais cometê-las. Amém? Para levar vantagem. Melhor você ter R$ 1.000 e se alimentar apenas com R$ 1.000, não comendo tudo o que você desejava, mas, né, com o Espírito Santo de Deus, do que você ter bilhões sem o Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus os abençoe, fique com esta palavra e até o nosso próximo estudo. Não esqueça de inscrever-se no meu canal, deixe o seu like e ative o sininho para que possamos estar enviando a você os nossos estudos bíblicos e as nossas pregações. Que Deus os abençoe.